a intensidade da ação de Cristo, como ele se movimentava, pregava, circulava, fazia a missão, expulsava demônios, curava. Então um evangelho muito dinâmico. Você vê, cada evangelista fala acerca do mesmo, evangelho, do mesmo fato, mas a partir do seu ponto de vista e focalizando, priorizando a necessidade do seu público. Com isso, 4 evangelhos constroem um panorama, constroem um quadro geral da verdade que tem que ser preservada. Só de forma ilustrativa, eu quero trazer aqui este quadro, que está aí exposto, e que fala acerca de Taciano. Qual é a importância disso? É ver que essa questão da disparidade dos evangelhos não é uma preocupação nova. É uma preocupação manifestada já desde épocas atrás. Por exemplo, na época de Taciano, segundo século da era cristã. Você vê, no segundo século da era cristã já havia uma preocupação em relação a estabelecer uma harmonia dos evangelhos. E qual é a preocupação de Taciano? Exatamente fazer uma fusão desses relatos, para que eles compusessem uma obra só, uma obra homogênea. Então, nessa preocupação, nessa homogeneidade que ele tinha em relação aos evangelhos, o que ele fez? Ele compôs este chamado Diatessaron, ou Diatessaron. No Diatessaron, Taciano pega os 4 evangelhos e funde eles numa obra só. Então, quem é Taciano? Nasceu nas terras onde era a Síria, no século II da era cristã. Foi discípulo de Justino Marte, aquele que em 150 deu o nome de Evangelhos aos livros. Converteu seu cristianismo para fugir dos cultos pagãos. E após a morte de seu mestre, partiu para evangelizar as terras da Mesopotâmia, quando compôs o Diatessaron, que consiste numa harmonia dos evangelhos. Essa obra circulou entre as igrejas do Oriente até o século IV, quando foi substituído pelos evangelhos separados, que eram adotados nas igrejas ocidentais, na igreja das terras gregas, na igreja do norte da África, na igreja em Roma. Então a maioria do cristianismo não adotou esta prática de fazer uma unificação forçada dos evangelhos. Essa prática foi realizada por Taciano, que ao fazer essa harmonização, as igrejas que estavam debaixo da sua influência usavam esse evangelho unificado. Só que o que acontece? Com essa unificação perdemos características singulares. Qual é o ponto de vista de Lucas? Qual é o ponto de vista de Mateus? Qual é o ponto de vista de João? Qual é o ponto de vista de Marcos acerca desses fatos? Isso se perde nessa tentativa de unificação. Com isso, a maior parte da igreja não adotou essa prática. Entendeu que é importante a preservação dos evangelhos na sua singularidade. E com isso, esta prática, esse evangelho unificado, circulou somente até o século IV, quando então foi substituído pela a maior parte da igreja, representantes da igreja ocidental, que foram para essas terras da Síria, terras da Mesopotâmia, tá ok? Terras da Palestina, e trataram de remover o Diatessaron e implantar os 4 evangelhos separadamente para uso da igreja, e assim a preservação dos 4 relatos. É muito importante que os 4 relatos do evangelho conjuntamente contribuam para a construção do quadro geral. Por isso que esta obra, o Diatessaron de Taciano, não prevaleceu. Foi removida da igreja, foi removida da prática da vida da igreja, do ensino dela, tá ok? Então, dando continuidade aqui na questão sinótica, vemos aqui, por exemplo, relação entre os evangelhos sinóticos. É o quadro que agora temos aí. Então, a história do problema sinótico, a disparidade entre João e os sinóticos, primeiramente. Vamos ver aqui, a disparidade entre João e os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas estruturam o ministério de Jesus de acordo com uma sequência geográfica geral,
ministério na Galileia, retirada para o norte, tá ok? Retirada para o norte, tendo por clímax o ponto de transição a confissão de Pedro, ministério na Judéia e Pérea, quando Jesus se dirigia para Jerusalém, algo que não é tão claro em Lucas, e o ministério final em Jerusalém. Essa sequência está praticamente ausente em João, evangelho que concentra o ministério de Jesus em Jerusalém durante as visitas que periodicamente fazia à cidade. Quanto ao conteúdo, os 3 primeiros evangelistas narram muitos dos mesmos acontecimentos, concentrando-se nas curas, exorcismos e ensinos por meio das parábolas realizadas por Jesus. João, embora narre algumas curas significativas, não traz qualquer relato de exorcismo nem parábolas, pelo menos das do tipo encontrado em Mateus, Marcos e Lucas. Além disso, muitos dos acontecimentos que consideramos característicos dos 3 primeiros evangelhos estão ausentes em João. O envio dos 12, tá ok? A transfiguração, o sermão profético, a narrativa da última ceia, ao apresentarem Jesus constantemente em atividade e ao sobreporem ações, especialmente milagres, os ensinos geralmente curtos, os primeiros evangelistas criam um clima de ação intensa e ininterrupta. Isso contrasta claramente com o clima mais contemplativo de João, que narra bem menos acontecimentos do que os evangelistas sinóticos, e prefere apresentar Jesus fazendo longas dissertações em vez de parábolas curtas ou declarações breves e expressivas. Então, aqui você vê um relato relacionando os sinóticos, tá? Como eles se relacionam entre si, as prioridades que dão, o dinamismo que está presente nas suas narrativas e a grande diferença deles em relação a João, que, como ele diz aqui, tem uma característica mais contemplativa e dá um ênfase mais na própria mensagem de Cristo. O que Cristo disse, como foram as mensagens, as pregações e principalmente o ministério de Jesus em Jerusalém, o foco do ministério de Jesus em Jerusalém. E na próxima parte, a história do problema sinótico. Fala que até o século XVIII isso não foi um grande problema. Isso não foi um grande problema, não levantou um grande questionamento dentro da igreja. Aí o que acontece? A partir do século XVIII, e inclusive na época desse Griesbach, desse alemão, e com o advento da alta crítica textual e muitos céticos analisando o texto bíblico, a questão sinótica passou a ser uma questão mais relevante. Eles passaram a dar mais atenção a isso e passaram a observar a disparidade entre as narrativas. E com essa disparidade entre as narrativas passa a existir uma certa crítica. Essa crítica diz respeito principalmente ao questionamento acerca da veracidade dos relatos. Começaram a se questionar o que é real, quais são os relatos reais e quais são os acréscimos implementados pelos próprios autores. Com isso, passou-se a buscar um cânon dentro do cânon, vamos dizer assim. Eles passaram a dizer que dentre os evangelhos existe algo que foi originalmente dito por Cristo e algo foi, na verdade, acréscimo, foi acrescentado. Isto é trabalho da alta crítica textual. Mas o que acontece? Isso pode ser muito bem esclarecido e muito bem compreendido a partir dessa análise que passamos a fazer. As diferentes narrativas de diferentes pessoas dando um enfoque sobre determinados aspectos. Então temos aqui o problema sinótico do século XVIII entra em cena quando a seguinte estatística é observada. Entre 94 e 95% do Evangelho de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Dos 661 versículos contidos em Marcos, todos, exceto cerca de 30, são encontrados nos outros sinóticos. Ok? A substância de 606 versículos pode ser encontrada em Mateus, correspondendo a 500 por causa de diferente disposição de conteúdo. Lucas reproduz cerca de 320 versículos de Marcos, incluindo 24 que Mateus não usou. Isso significa que dos 661 versículos contidos em Marcos, somente 30 não aparecem nos outros sinóticos. Aí temos um quadro da peculiaridade e da coincidência. Marcos tem 7 peculiares a si,
e tem 93 em coincidência com os outros sinóticos, Mateus e Lucas. Mateus tem 42 peculiares a si, que só estão no seu, tá ok? No seu evangelho. Que só estão no seu evangelho. E 58 em coincidência com os demais sinóticos. Lucas tem 59 peculiares a si, que só aparecem no seu evangelho. E 41 em coincidência com os demais sinóticos. João tem 92 peculiares a si, só estão presentes no seu evangelho. E 8 em coincidência com os demais. Com isso vemos, João está numa disparidade muito grande, por isso está fora dos sinóticos. Não pode ser caracterizado junto com eles. Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos, com muita relação de coincidência entre si. João está incluído para mostrar quão grande é a divergência de material entre ele e os evangelhos sinóticos, tá ok? O quadro acima não significa que as coincidências estejam em ordem verbal exata, mas sim que as coincidências são tão estreitas que tanto mostram uma relação quanto uma origem comum. Ainda há observação a ser feita, o quadro acima expressa as relações ou coincidências entre os 4 evangelhos, usando Marcos como unidade básica. Isso significa que 93% de Marcos é encontrado em Mateus, é encontrado ou em Mateus ou em Lucas, mas somente 58% de Mateus e 41% de Lucas é encontrado em Marcos, e apenas 8% de João é comum a Marcos, tá ok? Marcos usado como base, principal base para a comparação com os demais evangelhos. O quadro não expressa a relação entre os outros evangelhos, Mateus e Lucas ou João e Lucas. Quando todo o material comum aos 3 sinóticos é extraído, há cerca de 250 versículos que são compartilhados por Mateus e Lucas, que são partilhados por Mateus e Lucas, e não são encontrados em Marcos. Isso deixa cerca de 300 versículos em Mateus, de 1608, e 580 versículos em Lucas, de 1151, que não estão em comum com Marcos, ou um com o outro. As concordâncias e coincidências são bem impressivas no Novo Testamento grego. Versículos idênticos nos 3 evangelhos e idênticos nos 2 evangelhos são imediatamente evidentes. A concordância em um grande número de casos é encontrada no vocábulo ou na ordem de palavras, e em outros exemplos são usados sinônimos e é observada a ordem invertida. Também observa-se que a ordem geral da narrativa de eventos é seguida. Quando um dos outros 2 evangelhos divergem da ordem de Marcos, o outro é fiel a Marcos. Mateus e Lucas dificilmente concordam juntos em contraposição a Marcos, ou seja, dificilmente eles estão juntos concordando entre si e estejam discordando de alguma forma de narrativa de Marcos, tá ok? Conforme vemos, estamos diante de um problema sinótico. Como explicar o parentesco desses 3 evangelhos e, por outro lado, as divergências que existem, apesar de tudo, entre eles? Essa é a tarefa do estudante do Novo Testamento, tentar explicar essas questões. Mas até hoje nenhum estudioso do Novo Testamento tem oferecido uma explicação satisfatória que viesse a solucionar de vez o problema sinótico. De modo geral, os conservadores não concordam que Mateus, Marcos, Lucas e João usaram história escrita ou oral para compor seu evangelho. O consenso geral é que o Espírito Santo deu o material a cada um dos escritores de maneira mecânica, ou seja, os autores dos evangelhos eram simplesmente penas nas mãos do Espírito Santo. Contudo, o prefácio do Evangelho de Lucas afirma muito claramente que ele havia investigado muito inteiramente o material a ser escrito. O texto do prefácio de Lucas, conforme já foi descrito. Porque Lucas expressamente afirma que ele próprio havia verificado como testemunhas oculares e que outros já haviam empreendido a tarefa de escrever o Evangelho. Isso, portanto, indicaria que Lucas teve acesso a fontes, tanto orais como escritas. Deve ser presumido, então, que os outros escritores dos Evangelhos também usaram fontes para a sua obra. Tentativa de solução agora.
Ao longo de 200 anos, os eruditos têm vasculhado os evangelhos sinóticos a partir de variados ângulos e têm chegado a diferentes conclusões. No passado foram propostas diversas soluções para resolver o problema literário. Sua pluralidade mostra seus limites. Trata-se essencialmente de hipóteses que não resolvem todo o problema. São várias as hipóteses aqui enumeradas, somente as principais, das quais a última, a chamada hipótese das duas fontes, é hoje ainda geralmente a mais aceita, se bem que também ela levante dificuldades. Então, primeiro, a questão dos sinóticos, né? João está fora porque João não tem o mesmo ângulo de vista que esses três evangelistas aqui. Que Lucas, que não era judeu, tá ok? Mas serviu-se de fontes, como ele mesmo diz no seu evangelho. Mateus, que era apóstolo e era judeu, tá ok? Marcos, que não era apóstolo, mas era judeu, e a tradição diz que ele construiu sua narrativa a partir do testemunho de Pedro. Então, a partir esta visão primeira que temos aqui, para compreendermos a natureza desses escritos, temos que estes textos foram produzidos em lugares diferentes e em situações diferentes, por pessoas que ou eram testemunhas oculares dos fatos, no caso Mateus, dentro dos sinóticos a testemunha ocular que temos aqui é Mateus, ou pessoas que estão vinculadas às testemunhas oculares, no caso aqui temos Lucas, que ele mesmo diz que faz uso, que consulta o material pronto, o material escrito, né, para compor o seu evangelho e assim preservar a tradição. O objetivo do evangelho, a ortodoxia, a transmissão da verdade, da tradição. Então temos uma testemunha ocular, Mateus, um gentil, tá ok? Um não judeu e nem apóstolo, mas vinculado às testemunhas oculares, Lucas. E Marcos, um judeu, mas não apóstolo, vinculado a uma testemunha ocular, Pedro. Com esses três personagens e a composição do evangelho por eles, temos aí partes desses evangelhos que estão intimamente relacionados entre si, que podem ser que o conteúdo pode ser encontrado entre os três, que pode ser encontrado dentro de cada um deles, que está intimamente relacionado entre si, né, que é compartilhado, parte do conteúdo que é compartilhado. Então temos aí 76% do evangelho de Marcos está presente, compartilhado com os outros dois evangelistas. Está presente nos outros dois evangelistas. 41% de Lucas está presente também dentro dos outros sinóticos. E 45% de Mateus. Então nessa tríade, nesses três elementos aqui, temos uma tradição tripla, tá ok? Onde 46% de Marcos está contribuindo, 41% de Lucas está dentro aqui dessa tradição e 45% de Mateus. Esse texto aqui, esta parte aqui desses evangelhos é completamente compartilhada, pode ser encontrada dentro de cada um deles, ou de uma forma invertida ou com outras palavras, mas está presente lá dentro das narrativas. E aí temos outro aspecto aqui, olhando em Marcos. Somente 3% do evangelho de Marcos é completamente exclusivo a si. Somente 3% das narrativas de Marcos não é encontrada nos outros dois evangelhos. Somente 3% de Marcos é compartilhado intimamente com o evangelho de Lucas. Tá? Este 3% de Marcos aqui só será encontrado dentro do evangelho de Lucas. E em Lucas